Sabe aquela sensação de exaustão no fim do dia? Aquele cansaço que parece que pesa nos ossos depois de muito esforço? Pois é, a gente costuma achar que isso é um sinal de produtividade, né? Mas e se essa dor no corpo não for sobre o trabalho duro, e sim sobre uma batalha que está acontecendo aí dentro? E se for um sinal de que a gente está resistindo à nossa própria evolução? Olha, essa ideia pode parecer meio estranha no começo, mas ela começa a fazer muito sentido quando a gente para pensar no que realmente significa progredir. Essa frase é quase um soco no estômago, não é verdade? Ela resume perfeitamente aquela sensação de estar ocupado fazendo mil coisas, mas aí, no fim do ano, a gente olha para trás e percebe que nada realmente mudou de lugar. É exatamente o cansaço de girar em falso, de ser a porta que se mexe, mas nunca avança. E esse esgotamento todo tem uma origem bem específica. E é aqui que a gente começa a nossa análise, o cansaço do esforço inútil. Esse sentimento de esgotamento, na verdade, não é um fracasso pessoal. Muitas vezes, ele é só o resultado de uma armadilha cultural que todo mundo meio que cai, uma crença que ensina a gente a valorizar a exaustão acima de qualquer outra coisa. Essa é a tal da crença de esforço. É uma armadilha da nossa mente que faz a gente acreditar que para merecer o sucesso a gente precisa sofrer, sabe? A gente começa a associar o valor do nosso trabalho ao nível de exaustão. Se não estamos completamente esgotados, bate aquela culpa, como se a gente não tivesse se dedicado bastante. E o resultado dessa crença é o que a gente pode chamar de esforço burro. É um ciclo vicioso. Trabalhar até a exaustão, atirar para todos os lados, se manter o mais ocupado possível, mas sem nenhuma direção, sem intenção. O corpo fica cansado, a mente fica cheia, mas os projetos de verdade, bom, esses não saem do papel. E essa citação aqui, de uma pessoa real, ilustra essa mentalidade com perfeição. A pessoa sente que se não tem esgotamento físico, o dia foi perdido. O cansaço vira a única medida de sucesso, e não o progresso de verdade. Mas e se essa dor toda não for o problema? E se ela for só um sintoma de algo bem mais profundo? Agora vem o ponto crucial. E se esse cansaço, essa dor, não for o problema em si, mas sim um sintoma? E se a gente pudesse dar um novo diagnóstico para o que estamos sentindo? Essa é a pergunta que pode mudar tudo. Será que o que a gente sente não é só o peso do esforço, mas sim o atrito de uma parte nossa que se recusa a avançar, uma resistência a deixar para trás quem a gente é para poder se tornar quem a gente pode ser? Olhando por esse ângulo, o cansaço, a dúvida, o medo, eles deixam de ser os vilões. Eles viram mensageiros. Eles estão só indicando que alguma coisa dentro de nós está bloqueando o próximo nível, lutando para nos manter exatamente onde estamos, no território que já é conhecido e supostamente mais seguro. E aqui está uma diferença fundamental. Não se trata só de uma transição de carreira ou de projeto. É uma evolução pessoal. Uma transição é só mudar de lugar. Agora, uma evolução é se transformar. E toda evolução exige que a gente abandone uma versão antiga de nós. É por isso que dói tanto. Ok, mas como é que essa tal de resistência aparece na prática? Ela não é uma coisa só, não. Pelo contrário, ela usa diferentes máscaras para manter a gente paralisado. A primeira, e a mais óbvia, é um medo. Medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar, medo de se expor e parecer ridículo, e principalmente, medo do desconhecido. Avançar para a próxima fase é exatamente como diz a frase, desbravar um terreno inexplorado. Exige coragem não só para começar, mas para lidar com os desafios que a gente nem sabe que vão aparecer. E isso, claro, dá um medo danado. A segunda face da resistência é a comparação. E essa, nossa, é uma das mais paralisantes. A gente olha para o lado, vê o sucesso dos outros e se sente pequeno, como se não tivesse espaço para a gente também. Esse é o mecanismo da armadilha. A gente se compara com quem já está lá no topo da montanha e esquece que tem um monte de gente que está só um degrau abaixo de nós. Pessoas que a gente já poderia ajudar agora com o conhecimento que a gente já tem. O nosso foco vai todo para o lugar errado. E por último, a gente tem a dupla mortal, a dúvida e o perfeccionismo. A dúvida fica sussurrando que a gente não é bom o suficiente. E o perfeccionismo exige um plano perfeito, uma certeza absoluta, antes da gente dar o primeiro passo. E uma coisa alimenta a outra. A dúvida faz a gente se sentir incapaz e essa sensação nos joga numa busca obsessiva pelo método perfeito, pela estratégia ideal. E como essa certeza nunca chega, a gente nunca age. E o cansaço de tanto planejar e duvidar é gigantesco. Certo, o diagnóstico está feito, a resistência foi identificada, e agora? Como é que a gente sai desse ciclo e finalmente avança para a próxima fase? Bom,
O caminho passa por uma mudança fundamental de mentalidade. Dá uma olhada nessa comparação, que resume bem a virada de chave. De um lado, a mentalidade de resistência, que nos prende. É a que busca o plano perfeito, que se compara com os especialistas, que teme o novo e valoriza o sofrimento. Do outro lado, a gente tem a mentalidade de evolução, que liberta. Ela nos convida a agir mesmo com incerteza, a focar em quem a gente já pode ajudar, a ver o desafio como uma oportunidade e a praticar um esforço inteligente, não um esforço que só esgota. A escolha entre essas duas define se a gente vai continuar parado ou finalmente começar a avançar. E um conceito-chave nessa nova mentalidade é a constância. Mas olha, constância não é nunca falhar, nunca ter um dia ruim. É entender que o progresso não é uma linha reta. O verdadeiro poder está na capacidade de se reerguer, de retomar o caminho o mais rápido possível depois de um tropeço. Então, de um jeito bem prático, como a gente começa essa mudança? Primeiro, dê um nome para sua resistência. É o medo de ser julgado? É a comparação constante nas redes sociais? Reconhecer o inimigo é o primeiro passo. Depois, redefina o seu esforço. Troque horas de trabalho sofrido por blocos de tempo focados e inteligentes. Em terceiro lugar, pratique a retomada. Teve um dia improdutivo? Tudo bem. O importante não é não cair, é levantar rápido. E por último, mude o seu foco. Em vez de olhar para o topo da montanha, olhe para quem está um passo atrás de você e ofereça ajuda. Você vai perceber o valor imenso que já tem. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A resistência muitas vezes se manifesta nas coisas que a gente insiste em carregar. Um hábito, uma crença, um medo. O que está pesando no seu caminho, não porque a vida impôs, mas por escolha própria? A resposta para essa pergunta pode ser a chave que faltava para finalmente destravar a próxima fase.